Olá, gente! Então, vamos dar continuidade ao conteúdo de isomeria. Na aula passada, a gente viu isomeria plana, e agora a gente vai ver isomeria espacial. Então, o que seria a isomeria espacial? Ela também é chamada de estereoisomeria e é aquela que somente pode ser aplicada por meio de fórmulas estruturais espaciais. Pode ser dividida em isomeria cis-trans ou geométrica, isomeria EZ e isomeria óptica. Vamos iniciar pela isomeria cis-trans. Os compostos que apresentam esse tipo de isomeria são chamados de estereoisômeros. Pode ocorrer em dois casos principais, que são em compostos com duplas ligações e em compostos cíclicos. Então, a isomeria cis-trans em compostos com duplas ligações. Quando dois hidrogênios, um de cada carbono do etileno, são substituídos por dois átomos de cloro, formam-se duas estruturas diferentes com a mesma fórmula molecular, que é o quê? C2H2Cl2. Então, tá aqui, ó, mostrado num plano imaginário. Ó. CH2, que aqui é o etileno. Então, você vai substituir dois hidrogênios por dois cloros. Então, pode colocar esse aqui no carbono 1, outro cloro no carbono 2, que fica um 2 de cloroetileno. E aqui, um no carbono 1 e o outro no carbono 2, que fica um 2 de cloroetileno. Então, fica a mesma coisa, será? Então, observem que cortando a estrutura, ó, colocando aqui um plano no meio, ó, um plano imaginário, observamos que quando corta a estrutura não fica as partes iguais. Né? Ó, aqui fica dois hidrogênios para baixo e os dois cloros para cima. Já nesse outro caso aqui, fica os hidrogênios um para baixo e o outro para cima, e o cloro também, um para cima e o outro para baixo. Então, as estruturas são diferentes. Então, os dois átomos de hidrogênio estão do mesmo lado do plano imaginário, sendo essa disposição, então, denominada cis. Tá? Então, fica cis, 2 de cloroetileno. E os dois átomos de hidrogênio estão de lados opostos do plano imaginário, que é esse caso, sendo esta disposição denominada trans. Então, fica trans, 2 de cloroetileno. Tá? Então, resumindo, quando os hidrogênios estiverem do mesmo lado, vai ser cis. Você coloca a palavrinha cis na frente do nome do composto. Se os hidrogênios estiverem em lados opostos na estrutura, vai ser o trans. Tá? Então, fica trans, 2 de cloroetileno. As diferentes disposições espaciais dos átomos provocam alterações nas propriedades físicas desses compostos, como, por exemplo, na temperatura de ebulição. Isso porque tais mudanças acarretam diferença de polaridade nas moléculas. Por exemplo, aqui, ó, a molécula cis é uma molécula polar, porque os dois cloros estão do mesmo lado. Eles são eletronegativos, mais eletronegativos que o hidrogênio, então formam um momento dipolo aqui. Então, fica uma molécula polar. Já o trans é molécula apolar, porque fica um cloro de cada lado. Então, a molécula polar, ela apresenta uma temperatura de ebulição maior, que no caso desse composto aqui é 60,3 graus Celsius. Já para o trans é 47,5 graus Celsius. Então, generalizando, podemos dizer que ocorre isomeria cis-trans em compostos contendo ligação dupla, que apresentam a estrutura. Então, aqui, ó, temos a ligação dupla e aqui os substituintes, R1, R2, R3, R4, em que o R1 deve ser diferente de R2. Tá? Esses dois aqui são diferentes. E o R3 diferente de R4. Então, note que R1, assim como o R2, pode ser igual ou diferente de R3 e R4. É isomeria de cis-trans em compostos cíclicos. Os compostos cíclicos devem apresentar grupos ligantes diferentes em pelo menos 2 carbonos do ciclo. Então, ó,
temos aqui o exemplo do 1,2-diclorociclopropano. Então, esses carbono aqui, ó, esse e esse, apresentam dois ligantes diferentes. Pode ser de dois tipos a estrutura. Uma com os dois cloros para baixo, que é a forma cis, ou um cloro para cima e um para baixo, que é a forma trans. Aqui está o modelo da molécula, o modelo espacial da molécula, tá? Que é o cis, 1,2-diclorociclopropano, e aqui da forma trans. Temos também a isomeria EZ. Nesse sistema, a letra E vem da palavra alemã Etgengen, nem sei como é que fala, que significa opostos, e a letra Z da palavra alemã zusammen, que significa juntos. Os alcenos cujos átomos de carbono da dupla têm um conjunto mais do que dois ligantes diferentes, tá? Que é quando acontece a isomeria EZ. E no sistema EZ, examinamos os dois grupos ligados a cada átomo de carbono da dupla ligação e os colocamos em ordem de prioridade. Terá maior prioridade o ligante cujo átomo imediato ligado ao carbono da dupla tiver o maior número atômico. Então, a gente vai ver quem tem prioridade. A prioridade é dada pelo número atômico. Quem tiver o maior número atômico é o que vai ser. Então, vamos considerar como exemplo o 3-metil-pente-2-eno, que é essa estrutura aqui. Tá? Então, temos aqui a ligação dupla, os dois carbonos, e cada um com seus dois ligantes. Observe que são ligantes diferentes. No carbono X, o ligante de maior prioridade é o etil. Ó, então, a prioridade aqui vai ser o etil, pois o desempate comparando com o número atômico do último átomo de carbono desse ligante com o do átomo de hidrogênio do ligante metil. Então, ó, tem esse carbono aqui, tá ligado a esse carbono e a esse outro. Porém, esse carbono aqui está ligado a 2 hidrogênios e a um carbono. Esse carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios. Então, esse aqui está ligado a mais um carbono, então o número atômico é maior, então ele vai ter a prioridade. Já aqui no carbono Y, o ligante de maior prioridade é o metil, pois o carbono tem número atômico maior que o hidrogênio. Então, a gente vai ver, ó, tem o carbono e tem o hidrogênio. Então, o número atômico do carbono é maior do que o do hidrogênio, por isso que ele vai ter a prioridade. Então, o isômero Z, 3-metil-pente-2-eno, apresenta os ligantes de maior prioridade em um mesmo lado, tá? Então, prioridade aqui foi esse e do outro carbono foi o metil. Então, eles estão do mesmo lado. Então, vai ser chamado de Z. O isômero E, 3-metil-pente-2-eno, apresenta os ligantes de maior prioridade em planos opostos. Ó. Nesse caso desse carbono, a prioridade foi esse, e no caso deste outro foi o metil. Então, eles estão em lados opostos. Então, é o isômero E. Tá? Então, resumindo, ligantes de prioridade do mesmo lado vai ser o isômero Z. Ligantes com prioridade em lados opostos vai ser o isômero E. Aqui alguns exemplos para vocês. Vamos ver esse primeiro aqui. Então, no primeiro carbono aqui, temos o hidrogênio e o cloro. O número atômico do cloro é 17 e o do hidrogênio é 1. Então, quem é que vai ter prioridade? O cloro, que tem número atômico maior. O outro carbono, quem tem prioridade é o bromo, porque ele tem um número atômico maior do que o carbono. Tá? Então, é o bromo. Eles estão do mesmo lado, né? Ó, do mesmo lado aqui. Então, vai ser o isômero Z. Neste outro exemplo, quem tem prioridade é o cloro, porque tem número atômico maior que o hidrogênio, e o bromo, que tem maior que o carbono. Então, como estão em lados opostos, é o isômero E. Temos também a isomeria óptica. Tá? Ela está associada ao comportamento das substâncias submetidas a um feixe de luz polarizado, que é um só plano de vibração, obtido quando a luz natural, que não é polarizada, né, que ela tem infinitos planos de vibração, atravessa um polarizador.
Então, temos uma fonte de luz aqui, tá? Ó, tem vários planos de vibração, a luz natural. Aí ela passa por um polarizador e se transforma na luz polarizada, que é só um plano de vibração. Aí vai atravessa um tubo contendo uma amostra, tá? Essa amostra ela vai desviar a luz, tá? A luz polarizada. Vai passar pelo analisador até chegar ao observador. Algumas substâncias têm a propriedade de desviar o plano da vibração da luz polarizada e são denominadas opticamente ativas, tá? Então, uma substância, quando tem essa capacidade, essa propriedade, são chamadas de opticamente ativas. Essa propriedade caracteriza os compostos que apresentam isomeria óptica. Aí, o desvio do plano da vibração pode ocorrer em dois sentidos. Pode ocorrer o desvio para o lado direito. Aí a gente diz que o isômero é chamado de destrógeno ou D, tá? Que é esse aqui, ó. Então, ele desvia, ó, o plano de vibração para a direita. Tá vendo a setinha desviando? E também pode acontecer do desvio para o lado esquerdo, que é chamado de isômero levógeno ou L, tá? Que é quando é desviado, ó, aqui, ó, para o lado esquerdo. A condição necessária para que ocorra a isomeria óptica é que a substância apresente assimetria, tá? Lembrem disso. Dizemos que uma estrutura é simétrica quando ela apresenta pelo menos um plano de simetria, isto é, quando pode ser dividida em duas metades idênticas. Uma estrutura simétrica, quando colocada diante de um espelho plano, produz uma imagem idêntica a ela. Quando colocarmos diante de um espelho plano as estruturas assimétricas, produzem imagens diferentes de si próprias. Uma característica importante dessas estruturas é que elas não são sobreponíveis, como é o caso das mãos. Ó. Você pega a sua mão e coloca de frente para o espelho. O que ela vai produzir? Uma imagem diferente, ao contrário, né? Porém, se você colocar as mãos uma sobre a outra, você observa que elas não são sobreponíveis. O caso mais importante de assimetria molecular ocorre quando existir na estrutura da molécula pelo menos um carbono assimétrico ou quiral. O que seria isso? É um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes entre si. Tá? Então, um carbono assimétrico, ele tem que apresentar 4 ligantes diferentes. Ó. Temos o carbono e seus ligantes são diferentes entre si. Então, na fórmula estrutural, o carbono quiral ele é indicado por um asterisco. Então, quando tiver um carbono com um asterisco, ele é um carbono quiral. Um exemplo é o ácido lático. Observem aqui, ó, esse carbono. Ele possui o ligante hidroxila, carboxila, hidrogênio e metil. Então, são 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono aqui, ele é um carbono assimétrico. Então, a presença de um carbono assimétrico determina a existência de 2 isômeros. Tá aqui os dois, ó. Opticamente ativos, que é o ácido D-lático e o L-láctico, que são química e fisicamente iguais e fisiologicamente diferentes, provocando o mesmo desvio angular, porém em sentidos opostos. Um par de isômeros opticamente ativos, que são o D e o L, os quais apresentam o mesmo ângulo de desvio, são denominados antípodas ópticos ou enantiomorfos. Sua mistura em quantidades equimolares resulta numa mistura opticamente inativa, que é chamada de mistura racêmica, também conhecida como isômero racêmico. E a única maneira de saber se um isômero óptico é destrógeno, que é D, ou levógeno, que é o L, consiste em utilizar um polarímetro. Tá? É impossível obter tal informação mediante a simples análise da fórmula estrutural do isômero. Então, só pode saber usando um equipamento que é o polarímetro. Então, aqui foram as referências utilizadas para fazer esta aula. E até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.